Olá, estamos começando mais um programa Saúde em Seu Lar e nós vamos dar continuidade hoje ao programa anterior que nós falamos sobre sexualidade humana com a doutora Leda. Nós vamos dar continuidade falando especificamente sobre as disfunções sexuais, tanto feminina quanto masculina, né? Vamos falar um pouco também das parafilias, é isso? Vocês vão entender a diferença de disfunção sexual e parafilias. Será que as disfunções sexuais somente têm caráter, vamos dizer, características orgânicas? Ou a questão psicoemocional é um dos fatores extremamente importantes na questão da disfunção sexual? Vamos falar sobre todos os mais comuns, tanto do homem quanto da mulher, qual o tipo de tratamento, como procurar o profissional, quando procurar o profissional, né? Lembrando sempre que temos que procurar ver se não há algum problema ou disfunção ou distúrbio orgânico e se não houver, procurar realmente uma terapia, né? Buscando a razão daquele problema e resolvendo o problema e tendo uma vida sexual saudável, formando aí um elo saudável dentro do processo da sexualidade entre um homem e uma mulher e até mesmo quando nós discutimos a questão de gênero, não é isso? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, vocês vão entender a importância de se discutir, né, de forma responsável a questão da sexualidade. Convido vocês a não saírem daí, volto em um minutinho aqui com a doutora Leda, com esse programa muito importante, muito interessante, que fará sim diferença na sua vida e de sua família. Volto já já. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar e eu expliquei no editorial que nós tivemos que fazer esse programa sobre sexualidade humana em duas partes, né? 2 programas, pela extensão do assunto e também até pela complexidade, né? Na forma como abordar esse assunto. E mais uma vez está aqui a especialista em sexualidade humana, que é psicóloga, a doutora Leda Chaves Sampaio, que vai dar continuidade à entrevista da semana passada, em que nós falamos sobre a sexualidade, sobre a diferença de sexo e sexualidade, o que a terapeuta sexual faz. Quem não assistiu o programa, assista pelo canal do YouTube, doutora Regina Cioff. Então o programa está lá. E depois a sequência nesse programa de hoje. Leda, mais uma vez, obrigada, viu? Pela sua colaboração, estar aqui novamente e nós continuarmos falando sobre esse assunto, sexualidade, e nós tivemos oportunidade no programa anterior de dizer que realmente é muito complicado abordar esse assunto ainda. Existe aí muita resistência ainda em as pessoas, até nem tanto de ouvir, mas de falar, de perguntar. E você até explicou, né, o porquê que isso acontece. Mas nós temos ainda um vasto assunto para conversar. Nós conversamos sobre essa questão. Eu queria até que você repetisse aqui, para quem não assistiu o programa, vai assistir pelo YouTube, mas é só para a gente dar entrada aqui nos assuntos, a diferença do sexo e da sexualidade, que eu acho importante. O sexo, né, vamos falar, né, já que a gente está para clarear, assim, sexo masculino e feminino, né? Sim. Agora, um ato, né, fazer sexo, ter um ato sexual, uma relação sexual, é diferente de sexualidade, que a gente abordou no programa passado, né? Certo. A sexualidade, ela é um conjunto, né, de emoções, de como que você lida, né, com o seu sexo, sua prática sexual, tem a ver com emoção, com sentimento, né, tem a ver com a sua cultura, tem a ver com a sua religião. Então a sexualidade, ela é muito mais ampla, né? Tanto que quando a gente não está bem, né, emocionalmente, sim. Você não tem relação sexual, você não faz sexo. Então isso é importante as pessoas estarem claras, né? Que a gente viu no programa passado. Isso. A diferença, né? Isso. De fazer sexo e sexualidade. Não, sexualidade nós nascemos com ela. Sim.
né? É um Exatamente. conjunto, né? De emoções, de emoções. inclusive. Sexo, você, né, dá um carinho, uma carícia, é uma demonstração, né, de uma sexualidade de um ser humano, né? Quando eu abraço, quando eu beijo, quando eu faço uma carícia, né? Certo. Então a sexualidade ela está presente, né, Sim. na constituição humana. Tá, mas a Leda ela explicou muito bem isso no programa passado, anterior. Agora nós vamos mais para as disfunções sexuais, porque não tivemos tempo, né, de falar sobre as disfunções sexuais, o tratamento, né, como é que aborda esse tratamento, as pessoas saberem que tem como se tratar, né, tem formas de se tratar, não precisa ficar sofrendo, né, isso. Lá sofrendo, porque não tem algum problema no relacionamento, e muitas vezes esse relacionamento acaba por essa questão de guardar e não procurar resolver o problema. Então, as disfunções sexuais, Leda, são muitas? São muitas, né? Tem algumas, né? Tem as disfunções sexuais e as parafilias, né? Tá, mas já vamos explica citar, a diferença. Vamos centrar mais nas disfunções sexuais masculinas e femininas, né? Tá bem. Que eu acho que é o que está no dia a dia, né? E depois a gente pode abordar um pouquinho das Das parafilias. parafilias, Tá né? bem. A gente pode, né? Vamos, que então, já vai mais para parte do transtorno, né? Dos desvios. mas que também faz parte da sexualidade. da terapia. Sim. Você faz esse Sim. tipo de terapia também. Sim. Tá. Né? Os Ok, nós vamos parafílicos. falar um pouquinho das parafilias também. Tá bom. Acho que é Se houver importante. tempo, né? Aham. Bem, então vamos começar ali pelas disfunções sexuais femininas. As femininas, as disfunções sexuais femininas têm a dispaurinia, né? O vaginismo, né? A baixa libido, Tá. né? Que tem. A mulher não tem mais vontade de fazer sexo, né? Ela não tem mais desejo. Ela não sabe o que está acontecendo, o parceiro também começa a achar que é rejeição a ele. E, na verdade, primeiro ela tem que ir, né, no seu ginecologista, né, no endocrinologista, ver como é que ela está, o hormônio, porque os hormônios também fazem, né, causam baixo desejo sexual, a questão de algumas medicações. Então, quando no quadro clínico, né, o seu médico ele vai verificar que não tem nenhuma alteração, então a gente vai investigar as causas psicológicas, Tá. né, que está levando a essa mulher, né, a ter um baixo desejo sexual. Agora, existem casos, né, Linda, e a gente tem a oportunidade de conversar com muitas mulheres e tudo, que nunca tiveram. Interessante, né? Nunca tiveram desejo. Existe hoje. Existem mulheres, né, que nunca não tiveram têm desejo. Exatamente. Não é que tinham Tem. e não tiveram. Tem hoje. Isso inclusive, é uma disfunção. mas hoje. Porque é normal inclusive, você ter o desejo. Isso se discute. Se discute? Se discute, porque Por hoje quê? já tem um grupo, porque é o seguinte, ela não tem desejo, ela não sente falta. Agora, uma pessoa, né, que se ela tem essa oportunidade de procurar um profissional, se entender, se respeitar, porque uma mulher que não tem desejo, não sente falta, Sim. e ela casa, ela vai criar um problema, porque o parceiro dela tem, né? Sim. Então, aí, ela vai ter que assumir isso. Então, tem homens e mulheres que eles não têm falta. Não tem. Não sente. Não sente, né? Eles não. Você acha que isso, assim, nas suas investigações, nos seus diagnósticos, enfim, tem alguma coisa a ver com algum tipo de trauma lá na infância? Assim, dentro do meu referencial teórico, sim. Mas tem outras referências teóricas que acham que ele é dele, né? Porque o ser humano tem que ter sexo, né? Tem que ter sexualidade. Porque a gente ativa. considera que é natural, Lê. Mas dentro do natural. referencial teórico existe um bloqueio. Já atendi, né? E dentro do que eu creio, né, como linha científica, existe sim um bloqueio. Alguma coisa em determinado trauma momento inconsciente que bloqueia essa pessoa de entrar em contato com seu desejo sexual. Né? E tem mulheres, eu digo mais mulheres porque nós e tem sabemos... homens também. Tá, que simplesmente tem
Assim, Não, aí é a questão da aversão. aversão, Né? totalmente aversão. Aversão. É. Porque aí ela toma uma aversão a uma vida sexual ativa. Ela aceita carícias, Tá. ela aceita abraço, ela lida bem. É isso que eu falo, a questão da sexualidade. O ato sexual, fazer sexo, ela tem aversão. Ela não. Mas isso é uma disfunção. É uma disfunção. Ponto. É uma disfunção. Não é uma coisa que podemos considerar, não, é normal. Isso não. Não. Agora, porque eu, assim, no meu entendimento, é claro, não sou especialista nisso, para mim isso é uma disfunção. É uma disfunção. Né? É uma Algo disfunção. está acontecendo, porque o ser humano é muito complexo, né? Alguma coisa aconteceu e que deu esse bloqueio, sendo que a sexualidade, embora o ato sexual seja diferente, mas a sexualidade é nata. Você Não é nasce verdade? com ela, né? É. Mas eu falo isso porque já tem alguns grupos nos Estados Unidos e no Brasil também, que essas pessoas já estão se formando quanto grupo. Então, os ambulatórios, a USP já está começando a fazer alguns trabalhos com eles, né? Certo. E está se repensando. Mas hoje a gente considera como uma disfunção. E é interessante, aí nós vamos entrar, né, um pouquinho nas parafilias, que muitas vezes as mulheres têm aversão ao sexo oposto, mas não ao mesmo sexo. Sim, porque é aquilo que eu te falei. Sim. A aversão é o ato sexual. Muitas mulheres falam, eu me Né? encontrei com outra mulher. Por quê? Porque a relação sexual com a mulher, ela é muito mais de carícias. Ela é muito mais de carícia, ela tem muito mais carícias, muito mais, né, intimidade, é muito mais permissivo, né? Tá. Não fica restrito a uma relação sexual de penetração, ela é muito mais explorada. Tá. Então a mulher, ela não vê, né, um ato sexual apenas, né, como uma penetração, ela vê como um conjunto de carícias, um momento, né, de prazer, de descoberta com outra parceira. Tá, ok. Agora, a dificuldade, quer dizer, a baixa libido é diferente, totalmente diferente do orgasmo, da falta da anorgasmia. Aí eu acho que a gente você poderia explicar isso. Porque tem o baixo, né, o baixo desejo, né? Certo. E a mulher é que ela não tem o desejo, mas a mulher que não tem o orgasmo, ela não consegue, né? Certo. Ela não consegue. É psicológico. É a questão da dificuldade da mulher, né, ter um orgasmo, é psicológico. Quer dizer, ela pode ter o desejo, ter a libido e não conseguir. Qual que é a causa disso, Leda? Assim, a maior causa. Assim, isso vai muito da história de cada mulher. Sim. Né? Da história de cada. Porque ela pode gozar numa relação e não ter um orgasmo. Isso é um mito, inclusive, que as mulheres, né? Elas não entendem. Ela pode ter uma relação sexual que ela gozou, mas não teve um orgasmo. Mas foi boa, gozou. Foi boa. Agora, o orgasmo, né, é uma questão de entrega, dela se permitir ao prazer. Então, isso é muito importante. As mulheres não sabem disso. Primeiro que nós, mulheres, começamos uma vida sexual com muito controle. Medo disso, medo de engravidar, medo de pegar doença, medo. Então, psicologicamente, é um controle acionado. Sim. Né? Então, ela teve uma relação, medo de, será que eu vou ficar grávida? Será que aquele controle, aquele medo, se a menstruação vem? Então, esse controle de anos, né, que esse corpo recebe, que esse psíquico recebe, pode sim, lá na frente, te impedir de você ter dificuldade de ter um orgasmo. Porque o orgasmo, o que é? Né? É como se você estivesse perdendo o controle de tudo. São os segundos que você perde. Certo. Né? A gente fala uma pré-morte, né? Assim, é uma coisa que se desfalece, é uma delícia. Uhum. Né? Um total descontrole de tudo. Então, você imagina o conflito, né, de uma Sim. mente, de um psíquico que vem com essa história, né, com essa construção da sua vida sexual com muito medo, muito controle. E ali. Agora, a mulher que ela não tem a libido, mas tem toda a parte hormonal, tá tudo ok. Vamos partir só para a questão psicoemocional, psicológica.
quantas terapias, vamos dizer assim, são necessárias? Quantas sessões, Leda, assim, você consegue, quer dizer, você consegue fazer com que aquela mulher volte a ter o desejo? Sim, porque assim, o que acontece na terapia sexual? A gente pode identificar, eu posso identificar que é um problema relacional, da dinâmica do casal. E aí o casal, ele vai para o tratamento. Tá. Então, muitas vezes, a baixa libido da mulher tem muito a ver com quando tirou toda a questão clínica, o psicológico, é a qualidade da relação. Então, não só você não está falando da relação sexual, você está falando da relação do casal. Do casal, total. Da relação do casal. Então, quer dizer... Do diálogo. Do diálogo, né? Quer dizer... E uma coisa, gente, que é importante, né? É falar. Nós, seres humanos, somos diferentes dos animais. Né? As fêmeas, elas são, né? Elas passam o coito, têm a relação, elas nem vê quem tá. É atrás. Os seres humanos é de frente. Então você tem que olhar o seu parceiro. Então você imagina, você tem que olhar para uma pessoa que você no dia a dia, você está distante. Está distante, vocês não conversam, você está distante, você tem projetos distintos, tem mágoas que não são faladas, não são trabalhadas, de lá de trás. Como é que você quer nesse momento? Né? Tão íntimo. Tão íntimo, de olho no olho. Né? Sim. Então, a qualidade da relação interfere muito no baixo desejo sexual feminino. Né? Concordo plenamente com você. Concordo plenamente. Agora, a frigidez é diferente de tudo isso que nós estamos falando? A frigidez é a capacidade, né, de sentir prazer, né, na relação. Ela tem a ver... Aí a gente tem que fazer um diagnóstico diferencial, né? Sim. Porque a frigidez, ela acabou caindo num senso comum, né? Ela é frígida, minha mulher é frígida. Mas espera aí, né? O que é isso? Ela não tem prazer. Então, se ela não tem desejo, ela não vai ter prazer. E muitas vezes, numa relação, num casamento, num namoro, né? A qualidade está tão deteriorada, a relação, que a parceira não vai ter mesmo prazer. Fica uma coisa tão mecânica e ela se sente muito mal depois dessa relação. Se sente usada. Ela se sente, né? Ela se sente usada. E ela se sente traída, né? Por ela mesma. Porque ela também não conseguiu se colocar, né? Em dizer o não. E aí vai um alerta para os parceiros. Também muitos parceiros não respeitam esse não. Porque muitas vezes o não da sua parceira é uma oportunidade de conversar sobre a relação. Certo. Né? É uma oportunidade de falar, porque, né? É uma oportunidade. Então, esse momento da intimidade do sexo, né? Da relação sexual, ela dá uma abertura muito grande para que os dois, né? Os pares, inclusive, se conversem. Que coisa melhor você ter uma relação sexual olhando no olho do seu parceiro, da sua parceira, com cumplicidade, né? Quer dizer, isso aqui aciona o psíquico. O visual aciona o psíquico. Né? Eu acho que um grande problema é a falta do diálogo. A falta do diálogo, acontece uma situação, não se conversa sobre aquela situação, aquilo vai sendo, empurra-se o problema e depois chega num momento em que realmente há um distanciamento muito grande. Leda, nós vamos ter que ir para um intervalinho, né? E voltamos aqui para continuar falando dessas disfunções sexuais. Quero convidar vocês a assistirem o programa todo domingo, às 19h30, pela TV Poços. Né? As outras cidades que hoje recebem o sinal da TV Poços, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Tenho recebido o feedback das pessoas que assistem o programa, né? Pessoas que estão aprendendo a gostar do programa. Nós fazemos com muito carinho para vocês. Lembrando que a reapresentação é toda quinta, às 16h, e sextas-feiras, às 6h da manhã. Achei que não fossem assistir o programa de manhã e tem muitas pessoas que assistem. E também em algumas rádios, né? Em Botelhos nós temos o programa, Machado nós temos o programa, na rádio FM, como no estúdio FM da região sul também temos o programa Saúde em Seu Lar, não é isso? Então, e também, é claro, pelo canal do YouTube Doutora Regina Sioff.
Não saio daí que eu volto um minutinho aqui com a doutora Leda falando sobre sexualidade humana. Volto já já. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar, com a doutora Leda, que é psicóloga e especialista em sexualidade humana. Esse assunto tão importante e que nós estamos abordando aqui, já fizemos um primeiro programa, estamos dando continuidade aqui, hoje falando sobre as disfunções sexuais. Leda, então, a gente observa que você, nesse primeiro bloco, você resumiu muito bem dizendo: a falta do relacionamento no dia a dia, do diálogo, é um dos grandes causadores desses problemas. Sim. Aí, o que acontece? Para mim, é uma bola de neve. Muitas mulheres, nós até tocamos um pouquinho nesse assunto no programa passado, muitas mulheres, elas começam para segurar uma relação, para segurar o companheiro, o parceiro, o esposo, começa a fingir um orgasmo ou fingir, né, um prazer, vamos dizer assim. Uhum. Isso é um problema muito sério, né, Leda? Sim, porque ela está se enganando. Sim. Ela está se enganando, ela está se traindo, né? E nós, mulheres, fomos criadas, né? E segura seu homem, segura, tem que fazer. Então a mulher, ela traz isso, né? E muito essa cultura de que você está lá para dar prazer ao seu homem, não é para você ter prazer. Então a mulher, ela fica sempre muito numa passividade, só de receptora, né? Tá. E quando ela é uma pessoa, é um ser humano com direito a ter prazer, né? Então, muitas vezes, aquilo que a gente viu no programa passado, elas não falam, né? Com medo, inclusive, que os seus parceiros possam estar interpretando. Você não está gostando mais da maneira que eu faço? E olha... onde você está querendo? Você viu onde? Viu onde, né? E realmente, tem que fazer diferente. Porque senão fica muito igual, fica muito rotina, né? Os homens também têm que perceber, né, que precisa com a sua parceira conversar. As mulheres modernas, vamos dizer, as mulheres que trabalham, têm uma visão diferente, tudo, acontece bem menos essa situação, Leda. Essas mulheres mais, vamos dizer, elas não aceitam esse tipo de situação? Olha, Regina, você tem observado isso? Eu gostaria muito de te dizer que mudou, mas eu diria que o tempo verbal é mudando. Ainda vemos mulheres empoderadas, mas quando chega numa relação, né, sexual, ela reproduz as nossas avós, nossas bisavós e nossas mães. Que isso, Leda? Pois é. Quer dizer, houve uma evolução em termos de visão de mundo, de participação, de empoderamento em muitos setores e muitos vieses da sociedade. E nessa questão da sexualidade ainda estamos engatinhando, vamos dizer assim. Ainda estamos mudando. Tanto que você vê que a dificuldade de se falar. Sim. Né? A mulher, hoje tem tanto empoderamento feminino, mas a gente ainda vê uma dificuldade de se falar, né? De sexo, né? De sexualidade, da qualidade da vida sexual. A gente vê falar das mulheres, mas quem é que fala da sexualidade da mulher? Não se fala, quase não se fala. E quando elas começam a falar, muda o assunto, né? Mesmo nas consultas, né? As pessoas não querem se comprometer, né? Não querem falar nesse assunto. Então, ainda, eu gostaria mesmo que nós estivéssemos ao mesmo nível. Sim. Mas... eu achei que nós tínhamos evoluído nesse sentido. Mas quando chega, é muito interessante, né? Nessa área, a mulher ainda é desprovida de alguns empoderamentos sexualmente. Um exemplo, mulher se masturba? Acredito que muito pouco. Muito pouco. Uhum. Né? Eu me tocar, eu pareço que eu estou traindo meu marido. Então, olha só. Né? Complicado. Então, ainda não, esse empoderamento do seu corpo, né? Como objeto de prazer de si mesma, ainda estamos andando. Tem que se falar mais sobre esse assunto, tem que se discutir mais sobre esse assunto. E procurar terapia mesmo. Principalmente nas escolas. Começar com essa formação. Acho que o tempo que se discute, olha, sinceramente, quando se discute questões de gênero, acho que a maneira com que as nossas crianças estão construindo a sexualidade dela é muito mais importante.
porque elas vão, né? Enquanto está se discutindo questão de banheiro, sabe, a vida psíquica, a sexualidade dessas nossas crianças. É porque não existe uma preocupação, Linda, na verdade, desse cuidado, né, na evolução psíquica de uma criança. Sim, exatamente. Não existe esse cuidado, não existe essa cultura. Só que isso faria uma diferença muito grande na vida daquela criança, sabe? Acha que é depravação, que a escola está estimulando, incentivando, mas algo sendo transmitido de forma responsável, por profissionais capacitados para falar sobre o assunto. Exatamente. Né? Também não pode ser uma pessoa que não tenha a condição para falar no assunto, porque realmente aborda diferente. Eu não vejo mal nenhum de fazer a linguagem de acordo com a idade. Não é isso, Leda? Exatamente. Eu até tive a oportunidade, Leda, de, como vereadora, não sei se você sabe, eu fiz um projeto para que a sexualidade fosse tratada na rede programática, vamos dizer assim, das escolas aqui em Poços, né? E nós trouxemos na época, em parceria executivo com a Câmara Municipal, o Instituto Kaplan, que eu não sei se você conhece, o Instituto Kaplan, para que eles pudessem capacitar as nossas professoras, coordenadoras, que depois elas pudessem, porque eu quis fazer o projeto, mas eu gostaria que as informações fossem passadas de forma correta, a linguagem correta para cada faixa etária. E nós tivemos essa preocupação de trazer esse instituto capacitou os professores e, infelizmente, nenhum prefeito até o momento quis executar. Não é isso? Então, eu acho que isso é fundamental nós esclarecermos, porque realmente nós poderíamos evitar relações sexuais desprotegidas, a questão da prematuridade, as doenças sexualmente transmissíveis, a pedofilia, a gravidez indesejada e tantos problemas. Mas, infelizmente, isso é política pública. Isso, exatamente. Tá certo? Isso é uma política pública séria. É saúde pública, né? Mas deixamos isso para um outro momento. Quem sabe um dia alguém entende que isso tem que ser executado e começa a executar. Faça a diferença, né? Bem, dentro das questões de disfunção sexual da mulher, seriam essas as mais importantes? O vaginismo que e é a o vaginismo. A dispareunia, que é a dor do ato sexual. A dor do ato sexual, normalmente, ela é mais orgânica, né? Ou não? Quando tem, né? Algum problema. Algum problema. Mas, olha, tem muita questão psicológica. Muita. Tem dor? O ginecologista não identifica quadro nenhum clínico, tá ali tranquila, não tem problema em trato urinário nenhum, mas tem. Né? Então tem muita, né? Questão, abusos, estupros, pode causar uma dispareunia lá na frente, um abuso sexual pode causar uma dispareunia lá na frente, né? Dispareunia é a dor no ato sexual, né? Isso. Uma mágoa, uma série de fatores psíquicos podem interferir no desenvolvimento, né, de uma dispareunia. E o vaginismo. Que é uma contração muscular involuntária, né? É involuntária. Involuntária, a mulher não consegue deixar penetrar o pênis, né? Durante o ato sexual, ela não consegue. Fecha e não E tem. isso também pode ter um fator orgânico, ou não, é mais difícil. É mais psicológico. O vaginismo já é mais psicológico. É mais psicológico. Dispareunia, você pode até ter um problema, alteração de flora, uma série de coisas. Então, assim, por isso que quando... Estreitamento. Sim, só passa mesmo, né? Assim, eu só recebo, né, uma mulher com dispareunia depois que já passou pelos médicos. Claro. Tem um diagnóstico identificado, foi investigado, não tem, aí a causa é psicológica, a gente aí vai tem que atuar. Bem, e também tem, é claro, tem também uma resposta satisfatória desde que se chegue, né, na razão do problema. E é tão bonito quando uma mulher consegue, né, desbloquear. É muito bonito. Deve ser muito gratificante, né, Leda? Muito. Para você, porque eu tenho certeza que as mulheres, quando chegam a procuram um médico, olha, você não tem nada, procuram,
e primeiro, ter a coragem de procurar. Não é isso? E segundo, depois de ter a coragem porque tem que abrir o livro à vida, né? Tem que ir fundo, muitas vezes. E de repente, você consegue fazer essas pessoas enxergar e consegue resolver o problema. Deve ser muito gratificante. É muito. Para você, profissional, como é gratificante quando nós conseguimos curar alguém, né? É muito gratificante. Agora, a questão das compulsões. Isso tem as compulsões sexuais. Isso aí é mulher ou mais é homem? Aí já vem, são as compulsões. Não. A compulsão sexual, para você ter um transtorno compulsivo, né? Sexual, que é um transtorno compulsivo. Só que o objeto é na área sexual. Você pode, né? O transtorno compulsivo, ele pode ser por jogo, pode ser por bebida, pode ser as drogas, tudo está no campo do transtorno compulsivo. Mas o que é o transtorno compulsivo no sexual? Ela é aquela pessoa que ela já acorda querendo ter relação. Então, ela se masturba compulsivamente, ela tem uma necessidade sexual, assim, sequencialmente. Isso é um problema. Entendeu? Dessa maneira agora, a gente, quando chama hoje, no campo da sexualidade, a satiríase, que é uma compulsão sexual do homem, e a ninfomaníaca, que é a compulsão. Explica melhor isso. Porque divide, né? A ninfomaníaca é a compulsão, né? Ela tem uma necessidade de ter relação sexual compulsivamente. Certo. Entende? Com vários parceiros, né? Então, assim, numa noite ela tem relações sexuais com vários parceiros. E ela não está satisfeita, ela não se sente satisfeita sexualmente. Então, ela tem. Então, precisa de um diagnóstico diferencial, né? Em alguns quadros, né, da psiquiatria, do campo da psiquiatria, porque pode confundir, isso que eu ia te falar. vamos supor, pode confundir, né, assim, no quadro maníaco, é muito parecido. Então, para chegar a um diagnóstico de ninfomaníaca, existe, né, todo um estudo, uma anamnese. Porque pode ser um problema não psicoemocional, só psicológico, em relação à sexualidade, ao sexo, mas pode ser um problema psiquiátrico. Pode ser. Vamos supor, um paciente com distúrbio bipolar na fase maníaca, a sexualidade dele fica aguçadíssima. Na fase maníaca, eu lembrei disso agora. Isso, então na fase maníaca ele fica extremamente, né? Sim. E alguns outros quadros, né? Do campo da psiquiatria. Então, para ter esse diagnóstico da ninfomaníaca, né? A gente tem que estar realmente fazendo uma anamnese bem detalhada, bem estudada, para fechar esse diagnóstico de ninfomaníaca. Mas tem. E as pessoas brincam às vezes com isso, né? Isso, exatamente. Isso não é brincadeira. Não é. Isso nós estamos falando aqui de embasado em aspectos totalmente científicos. Né? É importante isso porque muitas pessoas às vezes vão até suicídio por essas histórias aí, tá? Da questão da sexualidade. Então é muito importante, né, Leda, a gente esclarecer aqui que nós não estamos aqui fazendo um programa de brincadeira. Nós estamos falando seriamente sobre um problema que muitas vezes transtorna a vida de uma pessoa de uma tal maneira que chega a suicídio. E isso eu já conversei com muitos colegas psiquiátricos que falaram que já tiveram oportunidade de vivenciar isso, né, Leda? Sim, é verdade. Por quê? Porque moralmente ela fica rotulada, né? E aí ela não consegue, né? Ela lidar com isso, né? Isso. A compulsão. E a satiríase é com o homem, é aquele homem, né? Que tem uma necessidade, já está mais, né? No campo da parafilia, né? Então ele tem uma necessidade, ele transa compulsivamente, né? Ele tem uma compulsão, ele tem um desejo, é um tesão constante, e é uma angústia, tanto para a ninfomaníaca como para o homem, né, que sofre de satiríase. Porque sofre. É angustiante. Gente, é um sofrimento. Pensa que não. Precisam de ajuda. Porque muitas vezes as pessoas tratam isso como se fosse um sem vergonha, não vale nada, a pessoa isso, e é uma doença, né, Leda? E precisa de tratamento. É uma doença, e precisa de tratamento, com toda certeza. Leda, nós estamos quase no fim do programa de novo. Você acredita? Caramba. Mas nós vamos ter que sexuais do homem. Vamos falar rapidinho agora, depois do nosso intervalinho aqui, rápido. Não vou falar nada com vocês, não saiam daí que a gente volta em 1 minuto, viu?
Estamos aqui de volta, programa Saúde em Seu Lar. Eu tô vendo que daqui a pouco eu vou ter que fazer um terceiro programa, hein, Lida? É brincadeira, né? Mas hoje nós vamos fazer esses dois mais para frente, nós fazemos o que não der mais tempo. Ô, Leda, em relação à disfunção sexual masculina, quais seriam aí as patologias, vamos dizer, mais comuns? As mais comuns. Exato. A ejaculação rápida, né? A disfunção erétil e o baixo desejo sexual. Tá. Né? A ejaculação precoce, né? Não conhece. Isso é um problema sério, né, Leda? Sério. E a ejaculação precoce, ela é predominantemente psicológica, né? Porque ela pode ser a primária e secundária. A primária é quando ela persiste desde o início da sua vida sexual. E a secundária é quando você tem uma ejaculação normal e depois de determinado período da vida começou a ficar rápida. Então isso tudo a gente investiga. Tá, mas a primária... É a que vem desde o início. Não, tudo bem, mas existe uma causa orgânica? Assim, se estuda o perfil do ansioso. Né? O homem ansioso, como ele lida com a ansiedade psicológica, a ansiedade dele. Isso. Né? Diante, né, do ato sexual, aí tem os conteúdos dele, né? Pressão, exigência de desempenho, porque sexo é desempenho. Então, essa construção de como que você lida com os seus desempenhos na vida. Tem muitas, e nós sabemos disso, que quando alguns meninos, eu sei porque eu sou pediatra e eu já tive a oportunidade, olha, o homem tem que ser homem, hein? É muita pressão. É muita pressão. É muita homem pressão. Tem que ser homem, hein? Homem não chora. Homem, eu já tive a oportunidade de ver pai falando para meninos aí de 11, 12 anos, né, que às vezes ficam tensos quando você vai examinar, e falam, ó, homem tem que ser forte, homem não pode falhar em nada, homem é isso. Não é verdade? Não, é isso mesmo. E antigamente levava os meninos muito cedo, né? Para prostíbulos, né? E não, vai lá mostrar que é. Às vezes o menino nem estava ainda pronto, né? Mas tinha que provar. Então, assim, o início da vida sexual de um homem, ele precisa ser entendido, falado, compreendido, para que ele possa. E isso o homem não é também. Sim. Ele faz, mas ele não fala, ele não conhece, ele não se conhece, né? Tá. Então, para ele entender... Você lembrou uma coisa interessante, Leda. Vai logo de manhã, logo mais cedo, claro, os pais pegam os meninos e querem que prove que são homens. Sim, o menino nem tá pronto, não tá desperto. E já tem que estar mostrando um desempenho que nem ele, psicologicamente... Tá pensando nisso, tá preparado. Mas ele precisa provar para esse pai que ele é bom. Ele não vai decepcionar esse pai. Entende? Então, não estou dizendo que são todos esses casos. Eu estou citando aqui um exemplo, né? Então, essa pressão. Tem pais até hoje... muito cuidadosos e tudo. Tem pais e pais, tem pessoas e pessoas, tem tudo, tem de tudo. Infelizmente, os pais não falam ainda com seus filhos como deveriam. Não falam. Né? Não Ao início da vida sexual. Com mulher, sexual. então, é pior ainda, né? Isso, mas né, ainda não conversam, né? Brincam, fazem brincadeira, mas não conversam. Então, a ejaculação rápida tem muito a ver com o campo da ansiedade. Né? Normalmente até, né, Leda, no tratamento, além da psicoterapia e tudo, também, às vezes, muitas vezes, toma-se algum medicamento, para transtorno de ansiedade. Sim. E alguns medicamentos, né, eles retardam a ejaculação. Tá. Mas o que eu te coloco é o seguinte, você vai, né, usar medicamento até quando, né? Então, é importante um medicamento junto com a terapia. É um tratamento combinado, né? O tratamento integrado que vai te ajudando a entender e à medida que você vai diminuindo a medicação, né? Que ela é uma bengala, que nem você quebra uma perna, né? Você precisa da bengala. A perna sendo tratada, você dispensa a bengala. Então, é mais ou menos isso que acontece. Leda, a questão da ejaculação precoce, que é até bastante comum, né? E a disfunção erétil? A disfunção erétil, eu tive até a oportunidade de conversar aqui com o Márcio uma vez sobre essa questão, e nós até falamos bastante no assunto, mas tem alguns casos que não é orgânico o problema. Isso. Não é orgânico. Quando já vem para mim, já foi diagnosticado pelo médico, né? Sim. Normalmente são os urologistas eu citei o Márcio aqui porque ele veio fazer o programa comigo, dos que veio fazer o programa comigo sobre sexualidade masculina. A disfunção erétil. Então, quando não tem causa orgânica, vamos investigar a causa psíquica, né? E normalmente tem
causas psíquicas, né? Tá. E a disfunção erétil, ela começa desde o início. Ela perpassa por todas as faixas etárias. Então, a maneira, quanto mais rápido, quanto mais cedo você for buscar ajuda, mais cedo você reverte, né? Tá. Para lidar. E a disfunção erétil tem muito a ver com a pressão, às vezes, do homem, trabalho, né? Pressão no Cansaço. trabalho, o desemprego, A né? depressão, né? A qualidade da relação com a mulher, né? Então, um homem desempregado, né, e a mulher está trabalhando, como ele se vê nesse lugar. Então, isso psiquicamente afeta ele, né? Um baixo desejo também, porque ele precisa de desejo para se excitar claro. e ter ereção, né? A baixa de desejo muitas vezes tá ligado à baixa hormonal também, né? Também. Né, Por isso que a disfunção... Mas também tem a ver também com a relação, né? Sim. Não é só a mulher, né? Tem que ver... Acha que é só a mulher que sofre com o problema de uma relação. Não. E não é. Não é. Né? Assim, muitas uma relação vezes, que eu estou dizendo do dia a dia, né? do dia a dia. Um exemplo, uma mulher extremamente dominadora, controladora, é muito difícil, às vezes, para um homem Sim. se colocar, se empoderar, né? Ter o enrijecimento do seu pênis. Porque ele também não consegue se enrijecer, né? Então, tem esse funcionamento do casal que pode... Né? A baixa autoestima. Baixa autoestima. É uma coisa... Assim, o que eu falo, né? A violência psicológica na relação, ela acaba com a vida sexual de um casal ou de dois pares. Porque quando você deprecia sua parceira, o seu parceiro, né? Isso vai minando o amor próprio de cada um, a mágoa. Então, inevitavelmente, vai afetar a sua vida sexual, né? Principalmente as mulheres. Então, muitas vezes, a ejaculação rápida também, eu queria falar, que também é da qualidade da relação. Certo. Né? Porque uma mulher que não tem interesse sexual, muitas vezes o homem percebe ali que ela não está bem, então ele começa até ejacular muito rápido, terminar logo. Para terminar logo aquilo. E aquilo, isso é um absurdo. É um pernicioso para ele. Né? Por quê? Porque ele está assimilando um tempo ejaculatório baseado ali na percepção dele da parceira. Então vai adquirindo, que aí seria uma ejaculação rápida, né? Secundária, adquirida, que a gente chama. Ela foi adquirida. Adquirida com o tempo. Com o tempo. Olha, Neda, você teria mais alguma coisa em relação à disfunção sexual que você gostaria de colocar aqui? Nós temos mais alguns minutinhos. Não tivemos tempo de falar das parafilias, que é o transtorno de identidade, de gênero e tudo mais. É um programa para a gente fazer até inteiro, né? Mais sobre específico, isso. né? É mais específico, nós podemos mais para frente fazer um programa, porque é muito importante também falarmos nesse assunto. Mas você teria mais alguma dica, alguma orientação que você queira dar para as pessoas que estão aí nos assistindo? Eu só queria assim, deixar uma coisa clara, que as parafilias, elas precisam de tratamento, mas elas caracterizam a questão criminal, né? Penal. Né? Vamos supor, o frotteurismo, que é o ato, né, dos homens se esfregarem, né, nas mulheres isso aí, em ônibus, igual em metrô, aconteceu, que acontece, é o que chamamos de frotteurismo. Então, como pedofilia, como necrofilia, como gerofilia com idosos. Então, isso são transtornos, mas que são tratados já no campo, né, da psiquiatria e psicologia forense. Tá. Eu acho que isso sempre é muito importante, porque eu acho que hoje no país está se discutindo a questão da pedofilia, né? Sim. Muito intenso isso. Acho que as pessoas não estão percebendo. Mas não é no campo da clínica, já é em outra área, né? No aspecto forense. Mas as disfunções sexuais são no aspecto clínico. Clínico, apenas. Clínico. Tá? Mas as parafilias, também não existe um componente patológico, doentio? É patológico, doentio. Mas só que é tratado... Sim, mas é tratado porque, né, um pedófilo ele vai precisar tratar a vida toda.
Certo. Ele vai ter tratamento a vida toda. Ele vai ter que ter medidas, né? Ele vai ter que ter algumas atitudes no comportamento, ele não vai poder parar de tratar. Entende? Então, isso é um campo... É interessante o que você está explicando aí. Muito. Isso é uma coisa, por animais, com animais, zoofilia. Então, tem que tratar com, né, esses tratamento, homens, mas tem que ser visto de forma... Tem medicamento. Mas não pode ser só achar que é doença tudo bem. Não posso tratar como trato uma disfunção sexual. Certo. São bem distintos. Bem distintos. Eu gosto de deixar isso muito claro. Isso, muito bem, Leda. Leda, acho que deu pra gente, né, pelo menos deixar claro e principalmente dizer da responsabilidade que nós temos aqui no programa de passar essas informações de uma forma científica, responsável, mas que tem que ser abordado, né? Que tem que ser abordado. Isso pode, sim, muitas pessoas que nos assistiram podem dizer, pô, vou procurar um tratamento, não é isso? Evitaria tantas, às vezes, separação de casais, sim, destruição de famílias e tudo mais, sabendo que existem mecanismos, instrumentos, né, para se tratar esse tipo de problema, né, Leda? Não, gente, isso é uma coisa que pode estar procurando um profissional, porque isso que você falou é verdade, né? Isso leva a uma traição, eu não gosto de falar o termo traição, mas leva uma experiência extraconjugal, né? Essa traição Se eu falar traição... dá um ar de passionalidade, né? Mas é uma disfunção, é um problema no casal que leva ele a ter uma experiência extraconjugal que interfere. Sim. Né? Então, vamos olhar de maneira mais científica, de maneira mais séria, pedir orientação, né? Muitas vezes o parceiro não sabe de uma história, né, da construção da sexualidade da sua parceira, que aquilo amplia, dá um outro entendimento, aproxima mais, né? Com certeza. Então, eu acho que a ajuda é válida, tem especialidade para isso. Né? Se estuda, né? Se estuda para isso. Leda, muito obrigada, viu, minha querida? Obrigada mesmo. Imagina. Eu quero agradecer muito a sua presença, o seu carinho, né? E dizer que nós sempre teremos o maior prazer em trazer você aqui. Eu quero fazer mais um programa com você sobre a questão das parafilias do ponto de vista clínico, não é isso? Né? Mas nós vamos numa próxima oportunidade, viu? Tá bem? Obrigada, Regina. Tá bom? Também por esse espaço que você sempre, né, tá aberta para temas polêmicos que não são falados, sim, mas já está passando da hora, né? E pela oportunidade, né, de estar podendo aqui estar esclarecendo, louvável mesmo o seu compromisso com a saúde, né, mental das pessoas. Com certeza. E é isso. O que a gente quer, Leda, de coração, é poder esclarecer e fazer diferença na vida das pessoas através de informação, levando a educação em saúde, né? E as informações para fazer diferença na vida das pessoas. Olha, você vai ter que levar mais um coração, porque eu nunca entrevistei ninguém e não dei um coração. Imagina. Né? E aí, imagina, você já levou coração uma semana passada? Nunca é demais. Dá para sua mãe. Pois coração nunca é demais. Ela tá longe, né? Mas eu vou levar para ela sim. Quando você for, leva para ela. Eu levo para ela. Tá bem? Tá bom. Aí você fala, ó, tem uma amiga lá que tem um programa, não é isso? E que eu tenho um carinho muito grande por você. Nada viu? melhor do que para mãe. É verdade. A vocês quero agradecer o carinho, muito, muito mesmo, e dizer que eu faço com muito amor esse programa. Podem ter certeza disso. Um grande abraço, até a próxima semana. Claro, se assim Ele que está lá nos olhando permitir. Até lá.